Amadinha, talvez não dê para se perceber muito bem, mas eu de propósito coloquei a igrejinha mais apagadinha um pouco. Ela está se apagando. Né? Talvez a pessoa assistindo aí em casa nem perceba, mas aqui nós vimos que ela apagou um pouquinho ali no canto. Apagou. Exatamente para que ela venha também a se apagar na sua mente. Amém. Porque agora você já tem uma parte do cabo do machado. Nós vamos te dar agora a outra parte do machado. Certo. Tá certo? Para você derrubar essa raiz. Então, a igrejinha está se apagando ali porque no seu imaginário, na sua mente, aquela coisa gravada naquela raiz profunda de que igreja é isso, eu creio que depois dessa agora, desse choque térmico, depois dessa sacudida agora, com Davi falando não do templo, mostrando na escritura que isso é uma mentira que os pastores contaram, Com certeza. eu creio que agora você já estará, né, com essa parte, pelo menos, do cabo do machado na sua mão. Né, amada? Sim. Mas até o final vai ter o machado inteiro. E cabe a você meter ele na raiz da árvore que está na sua vida, não na vida da sua esposa, do seu filho, do seu parente, do seu amigo, na sua. Essa questão de salvação, amado, de fé e de intimidade com o Criador, isso é muito pessoal. Isso não é uma relação que se tem em público com todo mundo. Isso é mais pessoal que a relação que você tem marido e mulher, mulher e marido. Entende? Então, é de você com quem te criou. A relação marido e mulher, amado, é a relação daquele que cuida um do outro, reciprocamente. Exato. A relação do Criador com nós é a relação daquele que nos criou Que com nos nós, criou. criado por ele. Então é uma relação muito mais íntima. Só que os caras banalizaram tudo. Vamos em frente, minha rica? Agora vamos ver o segundo texto que nós lemos. Vamos Sim. dar agora uma analisada melhor nele. O primeiro foi alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. E o segundo foi esse que nós estamos vendo. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize. Né? Jeremias 7. 7, capítulo 1 e segue, né? Então, quando você lê isso aqui, amada, mais uma vez, vem na ideia a mente da casa do Senhor sendo a igreja. Igreja. Vamos com a mente racional, uma mente que processa informação, Sim. analisar mais esse texto agora, não um pedacinho, na íntegra. É. Porque se o pastor ler esse pedaço e mostrar ali, fecha, é bíblico, está escrito, ó, é a casa do Senhor, é a igreja. Se foi ungido que falou, a pessoa não vai nem querer saber do resto, né? Nem vai querer saber, porque ungido é de credibilidade, Exatamente. pastor. Agora sim, amadinha, vamos lá. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e diz: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Beleza, o pastor vai ler esse pedaço e vai dizer assim: vocês que entram pelas portas da igreja para adorar o Senhor, vocês têm que prestar atenção, ouvir, né? Se ele contar esse trecho, ele vai dizer isso. Sim. Mas agora, amada, por isso que é bom o conhecimento global da Escritura, por isso que ler não quer demais. Por isso que deve ler a Antiga Aliança, a Nova, para compreender tudo, sem compreender. pressa, sem capítulo, sem versículo, sem um pouquinho ali, outro lá, outro acolá, como denunciou Jeremias, que não se deve fazer. Sim. Mas ler na íntegra, porque ao ler aqui na íntegra e conhecer, nós vamos ver que isso não se aplicaria ao templo de maneira nenhuma. Não, Principalmente por quê, amada? Fala para nós. porque As pessoas podiam naquela época entrar pelas portas do templo para adorar o Senhor? não, no templo não. No templo elas não entravam. Então, se as pessoas não tinham direito de entrar no templo para adorar, como Jeremias estaria falando desta forma? Ouve a palavra do Senhor todos de Judá, todos os judeus da tribo Sim. de Judá, que entra pelas portas deste templo para adorar. Se só podia entrar sacerdotes, né? E E levita, levitas, né? Sacerdotes levitas, ele não diria isso para o judeu jamais. jamais. E outra coisa, sacerdote levita não entrava lá para adorar. Ali era o local de guardar os objetos sagrados e aspergir os trabalhos. Até a queima era fora. A queima dos animais, eles queimavam, o fogo tinha que ir. Tinha Se que botasse lá dentro, pegava fogo na casa. Era de Exatamente. madeira, Era. né, por dentro. Então, amados, veja bem. Proclama ali essa palavra e diz: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por essas portas para adorares ao Senhor. Jeremias, assim como Davi não estava falando do templo, Jeremias também não estava falando do templo, porque na verdade as pessoas não entravam ali para adorar. Não, Olha como o templo nosso está ficando cada vez mais apagado. tá sumindo. Já está sumindo, porque a mente associativa pensa assim: olha, eu entro naquela igrejinha para adorar.
o pastor ungido de Deus, homem de credibilidade, porque é homem de Deus aqui na terra, ele está falando que era para entrar na casa para adorar. Sim. Então, como a minha mente está associando a esse templo, a essa igreja, eu vou pensar lá também era assim. Exatamente. Só que se você conhecer globalmente a Escritura, e aí tu pode perguntar para o teu próprio pastor se tiver dúvidas, ele vai certamente no tete a tete só com você dizer a verdade. Olha, lá naquele templo de Salomão não se entrava para adorar. Não. Tá certo? É verdade. Jeremias viveu na época do templo de Salomão? Viveu. Viveu. Não é igual o Davi. Davi viveu antes. Sim. Quando Davi morreu, depois de tempo é que foi construído o templo, né? Mas Jeremias não, Jeremias viveu naquele templo. Mas Jeremias definitivamente não se referia ao templo, principalmente porque ali não entrava pessoal de Judá. Não. A tribo de judeu não entrava lá. Então ele fala, todos os de Judá que entrais por essas portas para adorardes ao Senhor. Tá certo, amado? Aí segue. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Se ele está falando do templo, é habitar dentro do templo. Se a pessoa não podia nem entrar, como poderia morar dentro do templo? É meio estranho. Ele está falando de outra coisa. Vamos em frente. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Vocês não confiam em palavras falsas? Aí agora ele não falou casa do Senhor, falou templo mesmo, porque agora ele se refere ao templo. Talvez ele no local que ele esteja, ele tenha apontado para o templo, quem sabe, né? E dito, olha, não confia nas palavras mentirosas que dizem que esse templo é de Deus, que esse templo é de Deus, repetidamente que esse templo é de Deus. Tá certo, amada? Aí ele vai, Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes o juízo entre um homem e o seu próximo. É fora do contexto nosso aqui do que nós estamos mostrando, sim. amada, mas é importante dar uma analisada, tá Claro. vendo? O que ele pede não é para ir no templo dizer que o templo é do Não. Senhor, é para melhorar os caminhos, né? É. As obras, e ele explica quais obras, ó, praticar juízo, ser justo com as pessoas, justo. não defraudar ninguém, não tirar de ninguém, não ser desonesto, né? Claro. E amar o seu próximo, ó, Né? entre o seu próximo. Aí Se vai. não oprimirdes os estrangeiros, Se não maltratar as órfãos, pessoas, né? ó, o órfão, a A viúva. viúva, nem derramar de sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal. Andar após outros deuses, Após amado. outros Não deuses. pode. E derramar sangue inocente nesse lugar é matar, naquele caso ali, animais que eles matavam ali, Claro. na porta do templo. Eu vos farei habitar neste lugar, Em Jerusalém. na terra em que dei a vossos pais. Que lugar é esse, amada? Tá escrito, olha lá, lê depois, lê de novo. A filha habitar neste lugar qual? Na terra a que dei a vossos É no pais. templo que dei a vossos pais? Não, é na terra. É na igreja que dei a vossos pais? É na terra, no local ali, vai lá. Desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vos confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Vocês confiam que esse templo é de Deus, esse templo é de Deus? Palavras falsas. Sim. Que de nada aproveita. É o que ele falou lá em cima, ó. Não fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor é este, templo do Senhor é este, templo do Senhor é este. Aí embaixo ele fala, eis que vocês estão confiando em palavras falsas, que para nada aproveita. Então ele desceu o cacete no templo e ele não estava dentro do templo, porque ele diz, quando entrar por essas portas para adorar. Onde ele estava, amada? Em Jerusalém. Jerusalém. Então vamos ler agora, amada, da forma que é o entendimento correto e que deveria ser se o processo religioso não repetisse o engano e a mentira, criando raízes mentirosas no entendimento das pessoas. Sim. Palavra que da parte do Pai, do Criador, veio ao seu profeta, e Amialro, Jeremias, dizendo, ponte a porta da entrada de Jerusalém. Jerusalém. Ponte a porta de Jerusalém. Proclama ali essa palavra e diz, ouve a palavra do Pai, do Criador, vocês da tribo de Judá, os que entram pelas portas de Jerusalém para adorar ao Criador, porque era dentro de Jerusalém que adorava. Sim. Quando Samuel foi ungir Davi, ele disse, meu pai, se eu disser que eu vou ungir teu servo Davi, filho de Jessé, certamente teu rei, o nosso rei Saul, vai me matar. O Criador disse para Samuel, vá, mas diga a Saul que irá adorar em Jerusalém. Entende, amada? Entendo. Jerusalém era o local que o Criador fez para ali habitar o seu nome. Certo. Que a pessoa tinha que levar o dízimo, né? Atar o dinheiro na mão, comprar lá em Jerusalém bebida forte, comida, o que tivesse, tá certo? E até o que quisesse comesse o dízimo. Correto. Que é outra coisa, não é aquilo que eles ensinam. Então, só para dizer que Jerusalém era o lugar. Não é o templo que era o lugar, era Jerusalém, sombra de um grupo hoje separado. Exato.
Nós somos esse grupo que vamos herdar essa Jerusalém. A Jerusalém celestial. Está na Escritura, né, amada? Sim, isso mesmo. Então, olha lá, amada, a igrejinha está mais apagada. Assim como Davi não disse, alegrei-me quando me disseram vamos à igreja, a congregação, o templo, a denominação, também, Jeremias não se colocou à porta do templo, mas se colocou à porta da cidade de Jerusalém. Do mesmo jeito que Davi. E pregou contra o templo. Tanto que mais adiante aí nós não lemos, que não está aqui no visor, mas ele fala, o Criador me enviou a pregar contra este templo, contra este lugar. Tá certo? Contra esse povo. Vamos lá, amada? Vamos seguir em frente? Então eu creio que o cabo do machado está completo. Já está completo. Só falta agora a lâmina para acabar de cortar de vez. E a lâmina é mais afiada, né, amada? Ela é mais... A lâmina é o que eles repetem mais vezes, que o Salvador entrou no templo e disse, não faça desse templo. Exatamente. Da casa do meu pai, casa de comércio. De comércio. Tá certo, amada? Tá certo. Agora é para cortar. Agora é o machado para... Mas vai ficar na sua mão. Só você pode arrancar a raiz desta mentira, do paganismo, do engano, que está sustentando essa árvore chamada protestantismo, cristianismo, catolicismo já há muito tempo. O templo criado, na verdade, para adoração, louvores e práticas religiosas a deuses estranhos. Deuses estranhos esses que o próprio Criador, pela boca de Jeremias, nesta passagem denuncia. Nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal.